Quase 2.000 pedidos de registro de candidaturas este ano já foram indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Esse número tende a aumentar, já que até agora o TRE só julgou 20% do total de candidaturas cadastradas. Cadê? Para as eleições de outubro, a Justiça Eleitoral da Paraíba recebeu um total de 10.111 pedidos de registro de candidaturas. Desses, 522 foram para o cargo de prefeito, 525 ao de vice e 9.064 ao de vereador. Pedidos que seguem sob análise do TRE, a quem cabe confirmar ou não os registros. Até o momento, 2.026 já foram julgados. Como resultado, 1.978 candidaturas foram deferidas, ou seja, confirmadas, e 6 indeferidas. O primeiro caso de candidatura barrada foi para o cargo de vereador. Trata-se de José Rildo da Silva, da cidade de Bernardino Batista. Houve ainda um outro indeferimento, mas com direito a recurso. Mesmo deferidas, as candidaturas ainda podem ser barradas, já que cabe recurso. Esse foi o caso da candidatura a prefeito do deputado estadual Chico Mendes em Cajazeiras. O Ministério Público Eleitoral recorreu contra o deferimento, alegando que, caso seja eleito, ele iria para o terceiro mandato de chefe do Executivo. Chico Mendes foi eleito e reeleito prefeito de São José de Piranhas nas duas últimas eleições municipais. Na metade do segundo mandato, ele renunciou e trocou de domicílio eleitoral para concorrer ao cargo de deputado estadual e foi eleito. Se baseando numa decisão recente do TSE, o Ministério Público Eleitoral considerou a situação do parlamentar como uma tentativa de burlar a legislação para se tornar uma espécie de prefeito itinerante. Entre os fatores que levaram à rejeição dos registros, 33% foram por ausência de quitação eleitoral, 26% por não atenderem ao registro formal, 20% por inelegibilidade constitucional, 13% por inelegibilidade infraconstitucional e 6% por indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários. Para alguém ser candidato, é necessário que ela tenha 6 condições de elegibilidade, condições que estão lá previstas na Constituição. Por exemplo, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito há pelo menos 6 meses, filiação partidária há pelo menos 6 meses, pleno exercício dos direitos políticos, nacionalidade brasileira. São 6 itens, estão lá na Constituição. E que também não incida sobre esse candidato nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. O que é inelegibilidade? É um impedimento temporário ou definitivo para alguém se candidatar. Essas inelegibilidades, há algumas que estão na Constituição, chamamos de inelegibilidades constitucionais, e há algumas que estão em uma lei complementar, a Lei Complementar 64/90, Lei das Inelegibilidades, por remessa da própria Constituição. A meta da Justiça Eleitoral é julgar todos os pedidos e recursos até o dia da eleição. Mas caso isso não seja possível e outras instâncias sejam ativadas, o nome do candidato vai constar na urna e vai poder receber o voto do eleitor. O partido e ele corre o sério risco de não ter optado, talvez, por uma substituição, porque aí não poderá fazê-lo mais. A justiça eleitoral ela é muito célere. Então, mesmo os prazos na Justiça Eleitoral são prazos exíguos. Então, mesmo tendo o primeiro grau, porque nessa campanha de prefeito, vereador e vice, tramita no primeiro grau, no juízo zonal. Então, mesmo de lá para cá e daqui para o TSE, às vezes anda com uma certa celeridade e às vezes atrasa um pouco, principalmente no TSE, porque o volume de processos que chegou lá num ano eleitoral desse é enorme. Então, às vezes, não dá tempo de haver a decisão. Até o momento, o TRE recebeu 31 renúncias. São 24 para o cargo de vereador, 3 para o de prefeito e 4 para vice. Entre os prefeitáveis desistentes estão Edilson do Tomate, do Republicanos, em Boqueirão, Francisco Marcílio, do PDT, em São José de Caiana, e Zé Ataídes, do PT, em Nova Olinda. Entre os vices estão Rinaldo de Tião, do PT, também em Nova Olinda, Gilvan Pipoqueiro, do PSDB, em Cacimba de Areia,
Priscila Figueiredo, do MDB em Patos, e Fernando Gouveia, do PDT em Frei Martinho.